Bom dia, irmão, irmã, frater soror. Vamos começar mais um programa Bíblia e Misticismo. Eu sou Mariano Soltis, autor de livros, né? Bíblia e Misticismo, Bíblia e Tradição Oral, Bíblia Esotérica, Bíblia e Mistérios e outros livros, né? Sempre discutindo um pouco de gnose, teosofia, conhecimentos místicos sobre a Bíblia, né? Hoje vamos tratar de alguns versículos pouco citados nas igrejas, né? Claro que por interesse, por duas situações, né? Uma proteger a família e outra proteger a propriedade, né? Nós vemos as igrejas hoje protegendo a teologia da prosperidade, né? Sucesso, tudo é buscado, né? Mas porque no Brasil pessoas muito humildes às vezes procuram essas instituições e assim vai, né? E a questão da fé também, ela é um pouco mais nesse sentido. No Evangelho de Marcos, 10:29. 10:29, é. Garantiu-lhe Jesus: com toda a certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens por causa de mim e do Evangelho. Né? Com toda a certeza vos asseguro, Jesus falou. Então, muito pelo contrário, não quer prosperidade para encontrar o Cristo, né? Você deixa tudo, família, casa, bens, empresa, né? Não tem nada a ver você querer achar que Jesus é ao contrário, ele vai querer proteger a tua empresa para você chegar até Jesus. Não, no evangelho diz ao contrário, diz um desapego aqui, né? Claro que aqui está falando dos discípulos. Discípulos são ao modo oriental, né? O oriental, ele é uma espécie de yogi, né? Guru seria um mestre. E essa disciplina, essa ascese, né, esse ascético oriental, teria esse desapego, né? E claro que hoje você não vê isso entre os, entre aspas, cristãos. Você vê, fora algumas irmandades, algumas situações de monges, né? Ou mesmo algum até padre que tem o voto de pobreza e tudo mais. Deveria ter, mas na prática a gente vê que é um pouco diferente. É difícil ver esse lado místico do cristianismo, esse lado desapegado, né? Ascético. Por outro lado, Jesus, em alguns outros versículos, ele fala para testar um punhal quando vem o ladrão. Ele fala em outras situações de proteger também a propriedade, né? Dai a César o que é de César, por exemplo, vamos ter que pagar imposto? Vamos ter que pagar imposto. Daí, então, o Yeshua, Jesus, ele tem regras também capitalistas. Então não dá para pintar, claro, Jesus de socialista, né? Muito menos materialista, né? Materialista ele não era. Né? A gente já fez alguns vídeos antes falando que sim, bem-aventurados os pobres, né? Foi transformado em bem-aventurados os pobres de espírito, foi mudado, foi acrescentado, segundo algum texto que eu já citei aqui, que eu acho que é Originais da Bíblia, ou História Verdadeira de Jesus, um livro desse. E lá você falava dessa situação, né? Claro, o interesse não era você proteger demais os pobres, né? Apesar que hoje, né, a igreja às vezes tem um tipo de doutrina nesse sentido, né? As pega ali os concílios, não, as encíclicas dos papas tem o amor dos pobres, a situação de cuidado para com o que se tem como pobre, né? Claro que uma justiça social seria muito melhor nisso, não seria simplesmente uma caridade, né? Tá, vamos para o Evangelho de Lucas, segundo Lucas 14:26. Se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até mesmo sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Mesma coisa, falou os dois versículos, os dois evangelistas falaram praticamente a mesma coisa, né? Que tem a ver com essa sese oriental, né? Essa disciplina, essa yoga, né, oriental, esse desapego, esse não ser, ou né, essa inatividade, que nem lá tem nos taoístas também chineses, né? São não agir, o wei, né? Então essas situações todas, o budista também, né? Vai mendigar, o Buda falar para os discípulos, né? Vai pegar e pedir na rua. Então esse desapego, né? E lá no budismo, pior ainda, o manto acho que era de roupa de falecido, né? Uma coisa bem simples mesmo. Então a maior simplicidade possível a nível material, por quê? Porque está buscando o espiritual. O espiritual é o primeiro caminho, né?
E tristemente, nosso ponto de vista cristão, né, popular, virou uma teologia totalmente de sucesso, né, prosperidade, vitórias, por exemplo, conquistas, né? Você não quer mais assim desapegar de tudo que você tem por causa do Senhor, né, de Yeshua, de Cristo. Você tem hoje em dia uma busca mais material primeiro e o Cristo vem em consequência, né? Ou quando você ganha o material, você diz, não, graças a Deus, né? Graças a Jesus eu ganhei esse dinheiro, né? Ou eu tenho a prosperidade, não sei lá o quê, né? Que virou uma autoajuda. Isso não é aqui do Evangelho, né? Nenhuma Bíblia vai querer, né? Só citar esses dois versículos aí você. E a família também, a família, na verdade, não sei se ele está falando contra a família. Para mim que a Bíblia está falando contra tradições familiares, né? Que seja aquela coisa tribal, aquela coisa dos costumes, né? Que muitas vezes vem contra ali Jesus na época dele, claro. Né? Então, tradições que eu muito contra, eu não posso porque minha família, minha tribo não permite. Né? Então, a conversão, essa iniciação a Cristo, né? O Cristo interno, esse mistério cristão, esse conhecimento, essa gnose, ele exige você romper com tradições familiares, ou tradições de tribo, melhor dizendo. Né? Antepassados, né? Antepassados. Também antepassados pode se referir a paganismo, né? Então os antepassados têm muita referência aí. Mais ampla, né? Por isso que ele fala, meus irmãos e meus irmãs são os que estão comigo, né? Alguma coisa assim, me seguem, né? Né? Então toda essa disciplina aí, quase que ascética oriental de Jesus, essa yoga cristã, né? Isso não é muito visto, a não ser em algumas irmandades, como eu falei, alguns monges, nos monastérios. A questão religiosa que nós vemos hoje é uma religião, por exemplo, autoajuda, psicológica, né? Não tem evangelho. Se for para pegar o evangelho, é isso aí. Não dá para a gente florear o evangelho, né? Tá aqui a Bíblia, né? Então, esses dias eu estava até participando de um congresso aí de teologia, né? Observando, deixei até meu TCC lá, mas acabei não podendo apresentar ele porque acho que não fui eleito lá para apresentar. E daí, muita teologia de apologética, né? Você falar mal de outras religiões cristãs, o pior é isso, né? Você falar, querer corrigir os outros irmãos, os outros pontos de vista. Um dos palestrantes daí era mais filosófico, né? Ele falava, não, temos que ter essa alteridade, esse diálogo, né, com os outros povos, outras doutrinas, outras escolas, outras, né, denominações, podia dizer assim. O congresso era protestante, mas no final tinha um católico, né? Acho que era a última palestra, se não me engano até. E só faltava um místico. Eu fiquei pensando, mas se fosse eu, né, tivesse essa oportunidade, eu teria falado no cristianismo místico mesmo, São João da Cruz, outros místicos cristãos ao longo da história que fizeram São Francisco, né, santos e tudo mais, que tiveram um trabalho muito importante na renovação da fé, né, e uma realidade também daquele milagre e tudo mais. A gente não pode só voltar na Bíblia e para o passado, a gente está vivo, né, Deus está. E Cristo está aí, Cristo é cósmico, né, Cristo é vivo, né, ele nos permeia até hoje, a nossa vida se deve a Jesus Cristo, né. Então todo esse tipo de coisa assim que falta, e também essa situação yoga, essas práticas cristãs que também existem, né? Junto com a oração e tudo mais. Né? Então, é isso aí, falta hoje, né? Hoje você vê uma grande venda num produto, que seria cristianismo, um mercado, né? Isso é muito dinheiro que rola. A gente vê o Brasil esses dias perdoou a dívida, acho que 1 bilhão, né, de reais de igrejas. E por outro lado, a gente vê um cristão humilde, um cristão popular, um cristão que eu acho que o místico é mais acessível, né? Eu não tô falando, não sou eu, quem falou do misticismo cristão Raymond Panikkar, né? Raymond Panikkar, que acho que é um indiano que é cristão e é padre, né? E ele falou, não, o futuro do cristianismo é a mística, né? É o popular místico mesmo, não é religiões institucionais, poderes, né? Organizações, né? Apesar que a gente vê essas organizações hoje muito fortes e destonando, né, de teologias, destonando do evangelho, inventam autoajuda, inventam milagres estranhos, tudo é uma jogada, assim, né? Uma propaganda. Muito dízimo, muita. Né? Até no congresso você falou, né? Conversa com o pastor, que o pastor disse o que vamos fazer contra as pessoas que não dizimam, né? Como que um cristão pode falar contra outro cristão, né? Por causa de um dinheiro agora? Né? Esse tipo de situação está ocorrendo cada vez mais. E isso prejudica, né?
Não, quem não tem dinheiro agora não vai ser cristão, né? Claro que não, né? Então, esse tipo de coisa tem que mudar, né, pessoal? Por isso que a mística tem que ser assim, tem que ser uma situação o máximo voluntária possível, né? Se puder contribuir, por exemplo, uma doação, para ajudar, por exemplo, vamos dizer que manda um correio, um material, uma pessoa paga e ajuda, né? Mas dever a obrigação de contribuir, eu acho que isso aí é lá do tempo da lei, é lá do tempo da Torá, é do tempo do dízimo para as viúvas. Isso aí já faz várias vezes que eu falei, né, contra aí nos vídeos. E a mística, muito menos, a mística é interna, né, pessoal? Então a gente tem a igreja, a espiritualidade é toda uma linguagem, né, para o nosso mundo interno, para o nosso mundo microcosmo, nosso pequeno universo, em contato e união com Deus. Né? O que vira um pouco individual, mas ao mesmo tempo é coletivo, porque eu sempre falo, né? A Torá, a lei, todos os mandamentos é amar ao próximo, né? Esse é o resumo. Né? Então é bem interessante. E Jesus, Yeshua, né? Salvador e tudo mais. Né? Então toda essa situação mística aí, ela vem muito firme. Isso tem que ser revisto. Sob pena das pessoas procurarem outras coisas, né? Como hoje procuram. Né? E não é problema nenhum procurar outra religião, outra espiritualidade. Nós já falamos aí de Cabala várias vezes, né? O cabalista de qualquer religião que busque a Cabala está num grande caminho também. Né? Então a coisa tem que ser diálogo, né? Tem que ser união de diferentes. E nosso país dividiu, né? Se dividiu entre o que se chama material fascista e comunista. Isso não existe, né, pessoal? Hoje se inventou um comunismo ficcional, fascismo ao mesmo tempo também de ficção. Tem sim tendências dos dois lados, mas a gente não vê que não é bem assim. Né? E a religião, por triste que pareça, está usando isso em discursos dos dois lados. Né? E isso tem que se afastar também. Né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? E o místico cristão, o buscador, menos ainda, né? Tem que se envolver menos com isso tudo, a não ser que busque justiça social, caridade. Aí acho que é uma luta bem válida de todos nós, né? Pelo menos ter essa voz, sim, em nome da justiça social, em nome dos ensinamentos aí do mestre Jesus, né? Chama de mestre. Né? Tá bom, pessoal? Essa foi mais uma Bíblia e Misticismo, né? Nós sempre estamos dialogando sobre alguns temas aqui. Confira meus livros lá no Clube de Autores. Ou se quiserem baixar gratuitamente ali no meu site, né? marianosoltis.prosiverso.net. E online tem muito livro meu aí para baixar também. E é simplesmente ler, né? Eu não sei assim. Né, o que eu ganho aí que nem eu falei, é mais para pagar uma capa, uma edição. Né? Não gasto, gasto que é autossuficiente, pra falar a verdade. Né? Não é uma situação de lucro, não. Tá bom, irmãos, até a próxima meditação, até a próxima reflexão. Estejam com Deus, Yahu, com os filhos, né? Yeshua, ao Senhor e o Espírito Santo, Ruach HaKadosh.